Momento da Indústria. Uma realização RGB Comunicação e 6IBR. Obrigado. A NTF são as ferrovias que congregam as operadoras de carga, de transporte público de carga no Brasil, ou seja, somos prestadores de um serviço público. O nosso patrimônio pertence à União, é do Estado brasileiro. Nós somos gestores de um patrimônio que havia sido e estava abandonado há mais de 3 décadas. Eu vou trabalhar em cima desse universo e trouxe o projeto da Rumo Logística, que é hoje um dos maiores do setor, do segmento, e uma visão da LL um pouco mais abrangente, envolvendo o Mato Grosso. E aí eu vou falar um pouquinho, bem rápido, né, para que a gente possa depois dialogar um pouquinho. O fato é, apenas 28.300 quilômetros foram levados para a iniciativa privada, quando nós tínhamos, em 1958, 39 mil quilômetros de malha no Brasil. Então, apenas 28 mil. Dessas, nós estamos num processo de devolução que não é de agora, é praticamente desde o início, mas que o governo não sabia como receber 5.500 quilômetros, já sem atratividade do ponto de vista comercial para movimentar a carga. Entre alguns trechos aqui do estado de São Paulo, um aqui perto da região de Ribeirão Preto também. De qualquer forma, o governo aceitou a partir do momento que veio o PIO, o Programa de Investimento e Logística da presidenta Dilma. Aliás, um programa excepcional, mas lento. Eu diria que é pior que o trem, como anda, né? De fato, não é acelerado. Ele tem deficiências enormes, mas tem um problema sério, que é a chamada burocracia brasileira. Isso são as questões de marco regulatório, ambientais, licenciamentos, desapropriações de área, patrimônio histórico, artístico nacional. É uma complexidade, são 9 agentes com os quais nós falamos da extinta rede ferroviária federal. É algo complexo, viu, André? Viver em Brasília e estar lá naquele mundo e tentar reverter isso. Mas esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio por 30 anos. Já passamos da metade em todas as concessões do que nós temos que fazer. De fato, o sistema mostra claramente, aí, professor, eu já uso um outro gráfico comparativo, mas o fato nós somos, dos países do BRIC, o pior em tudo, absolutamente tudo. Né, como o doutor Bernardo Figueiredo diz, do pato, né, que nem anda, nem nada e nem voa de forma adequada. Não temos estradas, o professor colocou isso, não temos ferrovias, não temos portos, aeroportos, e só a iniciativa privada, de uma certa forma, atuando nas rodovias. Claro, Petrobras. A Petrobras é nossa. Se ela não existisse, nem duvido que tivéssemos alguma coisa de porte como a Logum logo apresentou agora. Somos horríveis, mas dentre os piores a ferrovia está melhor. Então, ou seja, estamos na desgraça total. Não tenho dúvida disso. Aliás, vocês me permitam, de vez em quando eu vou fazer esse tipo de situação, meus colegas aí de trás, que eu me sinto numa terapia de grupo. Eu preciso desabafar. Então, um ambiente novo como esse, professor, é muito bom, porque eu solto tudo aquilo que eu não posso falar para Dilma, porque aí ela me bate, né, por exemplo. Que ela bate mesmo, não é brincadeira não, o negócio com ela é sério. As meninas que me perdoem, mas que mulher mandona, não? Né? Mas é isso mesmo, ela está certa. Ela, no fundo, está tentando fazer algo diferente para o nosso país. O fato é que me permitam fazer essa terapia com vocês, eu preciso realmente desabafar. O fato a ferrovia era ineficiente. A estatal brasileira tinha 119 mil funcionários. Hoje, para vocês terem ideia, vamos virar o ano com 50.500 funcionários, com uma alta produtividade. Alta produtividade. Dava prejuízos desse montante aí. Só que a iniciativa privada, quando entrou no processo de 97, começou gradativamente. Vocês podem ver que nos anos 90, final, começo da década de 2000, nós ainda estávamos tentando encontrar os caminhos.
E a economia, que ficou estável, iniciou sua estabilidade no 1º de julho de 95, real, estava ganhando o corpo que hoje nós temos, de ter 387 bilhões de reserva monetária. É muito bom isso, né? É muito bom ter isso como recurso. Somos o 5º país com o maior recurso retido de renda para se proteger dessas crises que nós estamos vivendo. Então, o país mudou e, naturalmente, a hidrovia, a dutovia, ferrovia são sistemas de transporte mais lentos e que prezam por mais economia, mas que foram completamente abandonados dentro do universo do rodoviarismo que o professor colocou e que vai permanecer ainda por um bom tempo. E nós somos responsáveis por tentar mudar essa matriz de transporte. E é dessa forma que o PIO, ou o PAC, ou o PNLT, tomara que eles façam, professor, o Plano Nacional de Logística Integrada, né? Aprenderem que EPL não é só planejamento de transporte. Claro que o custo de transporte é o maior deles, sem dúvida nenhuma, na logística, mas nós precisamos de muito mais. Né? Aquela fila de caminhões paradas aqui que o professor colocou, tem de navio também, é só tirar uma foto do porto. Ontem em Paranaguá tinham 86 navios à espera de carga. Não achem que é diferente na ferrovia. Só que nós implantamos um modelo diferente de descer a Serra do Mar ou a Serra de Morretes de uma maneira mais controlada. Né? Ou assim como se criou os tais estacionamentos em Santos, para não permitir, eu estava falando isso com o André, aquela fila de caminhão hoje ela não fica no acostamento, ela para a rodovia. Em Santos, por exemplo, tem ocorrido isso. E aí mostra a ineficiência da nossa logística. O professor usou a expressão, logo no início da palestra, da racionalização com eficiência, não é isso, professor? Dentro da sua explicação da logística. Racionalizar com eficiência. Eu vou procurar mostrar a vocês o que é que nós já estamos, nessa segunda metade da concessão, racionalizando e trazendo eficiência e ganhos para aquele porquinho que ele mostrou no desenho, trazer o resultado para os investidores, e para o usuário, e para a indústria, e para a rede de funcionários que estão conosco. Porque existem 51 mil pessoas trabalhando no sistema. E vocês jovens, vou dar um exemplo, em 1997 a ALL tinha no curso para trainee, vagas. Eram 5 vagas no primeiro ano, professor. Tiveram 25 candidatos. Apenas 2 conseguiram o estágio, o trainee. No último ano, para essas mesmas 25 vagas, não minto, aumentou a 38 vagas, foram 36 mil pessoas, jovens. Não estou brincando, 36 mil. Alguma coisa nós fizemos, né? De fato, é isso. Nós investimos dinheiro, vamos continuar investindo, a nossa perspectiva é grande e podem observar aqui no final, esses ciclos de valores, ainda permanecemos com um intuito de continuar investindo, de levar recursos para o sistema. Mas a sensação que eu tenho é aquela da terapia, que a gente faz, mas ainda tem muito o que fazer. Tem muita coisa por fazer. E quando vem a instabilidade do sistema, do governo propriamente dito, dá o apavorar no investidor. É isso um pouco que o governo está tendo dificuldade nesses planos de concessão que virão agora a partir de setembro, outubro. Vão ser complicados, eles estão levando um ano e pouco, mas na realidade da ferrovia, para mim, já tem uma década de atraso, porque foi feito um plano de revitalização em maio de 2003, pelo presidente Lula, assim como o Fernando Henrique levou o problema para a sociedade em 96, de 97 a 99, no plano de entrega das ferrovias, e que dá angústia para a gente. E eu vou mostrar um pouco do porquê para vocês. Independente disso, eu vou deixar aqui no outro lugar para falar com tonelada útil, como o André colocou da tutovia, nos slides dele dos estudos do COPEAD, é o fato de que a coisa estava tão ruim, nós fizemos bem feito, que crescemos muito além do PIB brasileiro, a curva azul. Nós fizemos muito, porque era uma desgraça total, era ruim mesmo, e nós avançamos muito. E principalmente o ano de quebra nosso está aqui, ó, 2003.
A partir daí, vocês vão perceber que aquilo que nós levamos para reerguer a autoestima de ser ferroviário, eu não era, eu sou do setor petroquímico, de construção e militar, que mudou. E a projeção continua. E no negócio de vocês, o agronegócio, cresceu muito e tem uma potencialidade enorme. Está ali uma testemunha para mim, apesar de reclamar um pouquinho. Mas vamos lá levar em que sentido a gente faz isso. A demonstração está na quantidade de carga que a gente está levando. Né? Vamos virar os 500 milhões de toneladas esse ano? Devemos. Isso significa mais ou menos 25,5% da matriz de transporte brasileira. 500 milhões de toneladas transportadas vão por ferrovia. E há quem diga, e há quem fale, o professor Fleury é um deles, que eu gosto muito dessa briga com ele. O fato é que a ferrovia brasileira é de base minério, de heavy haul, carvão e principalmente minério siderúrgico. Essa é a essência da ferrovia brasileira. É por isso que ela é produtiva. É por isso que 3 das ferrovias brasileiras é de classe mundial. Então, nós temos diferenças enormes num país continental como o nosso. Eu tenho uma pequena ferrovia de 163 quilômetros que transporta 1.200.000 toneladas de carvão por ano. Mas ela funciona. Ela é prática. Eu tenho outra mais extensa, como a LL, como a própria FCA, que atinge aqui a essa região. E tem uma transnordestina que está em processo de construção de algo em que o mercado, como o próprio André disse, vai crescer muito no Nordeste brasileiro. Né? Uma das atrações está no agronegócio. O fato é que nos últimos 4 anos, olha só o que o agronegócio representou na ferrovia. É muito, né? É bastante. Desse universo todo, há uma perspectiva de se alavancar mais e mais negócios. E um dos exemplos está aqui, açúcar. Olha como era o carregamento nesse vagão que o Rui transportou muito, da rede ferroviária federal, que você abre a porta e vai buscar com, tipo uma enxada, a carga para desovar. 45 minutos. A tal da eficiência, racionalização, tecnologia, dinheiro, treinamento, investimento em técnicas, me permitiu apertar com um dedo indicador um botão aqui e descarregar 100 toneladas, 90, agora já são 100, em menos de 1 minuto. Viu, André? E o projeto da Rumo, você deve saber disso, vai ser feito carga e descarga com um vagão em andamento, em movimento. Isso é ou não é tecnologia? Isso é ou não é racionalização da logística? É nesse intuito que a gente está trabalhando. E vamos procurar aplicar em todos os segmentos. Como tem deputado federal em Brasília que queria colocar lona nos vagões de minério. Vocês já imaginaram? Um trem da Carajás, 365 vagões, com 140 toneladas em cima, e ter que enlonar e desenlonar cada um deles? Esse é o lado político que se tentou fazer. Deputado, o minério é carregado em movimento, que é a descarga em tombador. Tudo isso porque, por causa da fuligem, do pó do minério. Mas, deputado, existem aspersores. Aí ele olhou para mim, aspersores. Chuveiro, deputado, chuveiro na malha, na via, que molha, que é um produto químico, né? Químico é um plástico, para dar uma capinha fina de, sabe aquela coisa do, como se fosse a geada, né? Aquela camadinha de gelo. Aquilo sustenta para quando bater o vento não levar minério para alguma coisa lateral. Olha o grau de convencimento. E eu ainda levei 2 meses e meio para chegar no indivíduo. Tirem por aí. De qualquer forma, a gente planeja crescer. Não vou concorrer com você não, viu, André? Quero todo o etanol na dutovia. Né? Deixa uma partezinha para nós, que é um segmento que às vezes é necessário, mas sem dúvida nenhuma é na dutovia que tem que ir. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, como vem da Petroquímica da Braskem, o gasoduto de Maceió para Salvador, né, dos gases. Não tem outra forma de fazer. Né? E a utilização da cabotagem vai ser fantástica também para atingir o norte e nordeste brasileiro. Isso, para mim, professor, é a inteligência de praticar a intermodalidade. Né? Adorei o senhor colocar que aqui em São Paulo você tem concorrência lado a lado entre rodovia, hidrovia e trem. Né?
Só que agora tem aquela lei do motorista. Nós vamos começar a ser comparados com alguém. Porque nós somos utilizados mesmo para comparar e baixar preço de frete com um carreteiro autônomo. E agora vai ser diferente. Containers é uma coisa que tem que crescer muito no nosso negócio. Imagine que estamos carregando soja, aí é a soja mais nobre que vai para a Europa, com maior cuidado, né, dentro de container. Né, que não é muito, assim, de fato, mas está sendo transportado. E alternativas que nós vamos começando a construir nas novas linhas já vai se permitir o double stack. Ou seja, assim eu começo a concorrer. Por exemplo, entre Santos e São Paulo, eu vou conseguir subir, porque nós estamos aumentando a catenária, alguns túneis e algumas pontes, para poder passar esse tipo de produto, esse tipo de embalagem, vamos chamar assim. Apesar de eu pagar ICMS dele vazio. Né? Vazio. Eu tenho que pagar ICMS. Mas vamos poder competir. Porque o container ele tem o quê? Uma distância média no Brasil de 100 km. 100 km é para subir a Serra do Mar. Então, não há quem ganhe do rodoviário. Eu não consigo fazer isso. Quando eu coloco 2, eu vou talvez atingir 40, 45 toneladas. Aí eu vou começar a ser competitivo com o caminhão. É isso que nós estamos buscando, que é o modelo americano. Em alguns trechos vai ser possível fazer. O que é diferente para nós? Gente, pessoas, capacitação, treinar a gente. Pena que o banco não aceita a gente como garantia. Mas, de qualquer forma, pena que eu digo, porque é aqui que está a inteligência. Aqui é que está a busca de fazer melhor, de buscar a eficiência. Nós estamos trabalhando forte nisso e melhor, qualificando, dando um status de ensino superior. Nós vamos injetar 7.100 pessoas até o final do ano que vem no sistema, que estamos capacitando, só as nossas operadoras, fora a indústria. Já existem mulheres num percentual bastante interessante, que é um segmento muito masculino, com cargo de gerência até e de diretoria, são 2. Há uma perspectiva de mercado bastante interessante. Olha a frota que a gente tinha, na época, herdada da rede, que temos que manter, e o que já temos hoje, isso já passou de 103 mil vagões e 3.400 locomotivas. Vamos continuar o processo de crescimento disso. Então, essa é a modernização que nós estamos implantando no setor. Quer ver mais inteligência? Isso aqui é um dormente de plástico, de matéria-prima reciclada. Está sendo implantada na Ferrovia do Aço e na Cremalheira, em São Paulo. Plástico reciclado. É ou não é um desenvolvimento? Trocando pela madeira. Hoje tem muito concreto. O governo prefere o concreto. Outro exemplo, isso aqui, do nosso amigo da Hidremec, é produção brasileira, dormente de aço. Na Vitória Minas, 73% dos 830 quilômetros já estão em dormentes de aço, com a durabilidade muito maior. É ou não é investimento? O governo diz que isso é manutenção. As novas máquinas produzidas no Brasil e vagões produzidos no Brasil. Aqueles vagões de antigamente da rede serviu para transportar tudo. Agora existe um vagão determinado, um vagão específico por tipo de produto para aumentar a rotatividade deles. Em resumo, foi isso que fizemos na primeira metade. Fica para vocês lerem quando tiverem insônia, principalmente. Rapidamente todos vocês vão dormir. Eu não vou ler isso. Começar vai dar sono na mesma hora. Que desafios que a gente tem? Infraestrutura, mostrei um pouco a vocês o que é. Vou mostrar a expansão daqui a pouco. A intermodalidade, o professor falou muito mais propriedade do que eu. Mostrei um pouco de tecnologia, gente, meio ambiente. Tributos, é algo que todos nós queremos. Reduzir a carga tributária do nosso país, em tudo, em tudo. E a parte regulatória, que é um pouco do que a gente fala aqui na frente. Outro mapa que eu gosto de mostrar, o Brasil, e vocês viram ali o professor quando mostrou, o Brasil no meio de países europeus. Aí a inteligência brasileira, de logística, resolveu comparar a nós, de carga, com ferrovia de transporte de gente na Europa. Então, acha que o nosso modelo, esse modelo que não existe em lugar nenhum no mundo,
vai dar certo no Brasil, e nós procuramos mostrar, através de um estudo, pegando os Estados Unidos e Canadá, países continentais, os países do BRIC, né, os do BRIC, e os países europeus, para mostrar. Para quem tiver curiosidade, eu posso discutir isso um pouco mais detalhe com vocês. O fato é, daqui a 10, 15 ou 20 anos, como o professor falou, se tivermos essa estrutura feita, e eu torço para que sim, né, quero que seja até antes. Para mim, eu queria na Agenda 2020, tá, professor? Eu quero no ano de 2020. Nós, profissionais de logística, queremos que nesta década possamos recuperar o que nós não temos no passado. Então, o fato é, o modelo, nós vamos estar avaliando se ele vai funcionar ou não daqui a uma década. Será que é isso mesmo que a gente quer? Nós defendemos que não. Mas o governo é quem decide, a malha é deles. Quebraram um contrato conosco. A Dilma, muito bem posta, muita atitude, colocou o programa de revitalizar a ferrovia no Brasil. 10, 11 mil quilômetros, incluindo malhas que já faziam parte da concessão. 2 delas já estão resolvidas e 2 outras vão ser resolvidas, cujo principal problema é o chamado Ferroanel de São Paulo. O fato é, queremos, no setor ferroviário, transformar o país num verdadeiro canteiro de obras. É isso que nós podemos fazer, e a principal ferrovia de integração brasileira, o backbone da nossa espinha dorsal do trem no Brasil, é essa de norte a sul, a antiga ferrovia chamada do presidente Sarney, que errou, deveria ter dito que era sul-norte, que aí o pessoal do sul ia construir primeiro, né? Daria certo, e vão ter diversas outras ferrovias, que eu não chamo de ramais, mas de ramal é uma coisa pequena, que estarão conectando 7 novos portos brasileiros em bitola larga. Está tudo correto, não tem erro aqui. É por aqui que a gente tem que caminhar. O governo nisso está certo. Tem que construir aonde estão essas fronteiras agrícolas. Olha o que é utilizado na malha, né? Como a gente tem os eixos rodoviários no país, como eles estão inseridos, e aí a densidade é de acordo com a cor, com a largura da via, da malha. Aí a produção agropecuária do Brasil, aí não esqueçam, né? Olha o eixo, o que tem de rodovia, o que tem de ferrovia. Aí você pega o agronegócio brasileiro, você pega açúcar e álcool, aqui de vocês, né? Os 11% ali, né, André, do Nordeste, como pernambucano eu tenho que defender, não é só o frevo que a gente vive, ou do axé. Minério, siderurgia, a indústria, que está toda no litoral, basicamente, né? E como a ferrovia vai estar inserida nesse negócio. Está certo, não tem nada de errado aí, não. O modelo regulatório e como construir é que é outro 500. O que nós queremos é que seja construído. Rodovia, portos, aeroportos, eu quero ver a coisa acontecendo. De fato é isso. Bem rapidinho, já estou estourado um tempo, eu acho. Não, ainda tenho 10 minutos. Nossa, dá para falar muita coisa ainda. Então eu vou mais rápido. O projeto da Rumo, né? O conceito todo que foi desenvolvido. Eu pedi a Rumo a autorização para usar o slide e pensei alguns deles para mostrar aí, professor, a intermodalidade, a multimodalidade, a prática de tecnologias novas, modernas, de poder fazer uso. Por exemplo, no Porto, infelizmente, não está aparecendo ali, mas vai ser o primeiro terminal no Brasil que vai se carregar navio com chuva. No açúcar, né, no caso. Né? Vai ter um braço, né, em ângulo que permite chuvas de até... Aí é coisa de engenheiro, 40 e tantos, você sabe? Não me lembro direito lá. Mas vai permitir. Eu acho que tem na frente uma ideia disso. Para Santos, né, Porto já implica em chuva, de uma certa forma. Mas olha a lógica da movimentação, desde o cliente até chegar no navio embarcando. Há um conceito intermodal, como foi posto aqui pelo André também para a dutovia, que é adequado, é a prática inteligente. A somatória de várias partes da cadeia de logística, de inbound e outbound, que permite solução adequada para a sua movimentação. E aí há a escala, né, que é fundamental para você ter não só uma competitividade, mas custos mais reduzidos, desde que a eficiência na rodovia, na armazenagem, na ferrovia e no navio overseas resulte em ganho de escala. Isso é uma lógica bastante oportuna.
E aí vocês veem lá, os 11% do Nordeste, onde sai, né, onde tem essa movimentação. André, me corrige aí, mas é seu segmento mais do que o meu, me ajude, por favor. Mas há uma clara lá, o mapa até mostrou isso, do açúcar e álcool, né, uma mancha aqui. Nós somos um país felizardo, né? Floresta amazônica, agronegócio, minério, pré-sal, carnaval. A gente tem cada coisa fantástica aqui nesse país. Até democracia a gente tem. Opa, futebol a gente não tem. Mas tá muito legal. É um país maravilhoso. Então você vai numa linha em que eles querem aumentar significativamente a movimentação de granel de açúcar por ferrovia, né? Olha o salto que dá. Está atrasado o projeto em virtude das dificuldades de licenciamento ambiental da ALL e do próprio projeto. Então, há um delay já de quase... vamos chegar no final a 2 anos. Mas há como recuperar rapidamente a partir da movimentação dos trens e da malha já autorizada. Porque nós temos índio no meio do caminho, né? Nós temos quilombolas, nós temos meio ambiente, nós temos uma Serra do Mar, nós temos o Ferranel de São Paulo. Nós temos, como aquelas passagens em nível, 12.700 no país. 376 delas são extremamente críticas. É um dos motivos da baixa velocidade comercial do trem médio brasileiro, que está em 28 km, mas no Porto de Santos chega a menos de 5, entre outros fatores. Imaginem aquele trem com mais velocidade, com cerca de 200 mil famílias que moram às margens da ferrovia. E a gente não tem poder de polícia e nem quer ter para tirar essas pessoas dali. Imagine fazer isso, esse movimento a cada 2 anos de eleição. Ninguém quer mexer com gente na eleição. Então, quando você negocia com um prefeito, o outro não quer mais. E assim vai. É difícil trabalhar num país assim. É muito complicado. E nós temos a responsabilidade de mudar isso. Vou ver aqui um pouco mais. Aqui a distribuição por empresas, né, o portfólio que a Rumo tem, e é expansiva a outros negócios também. Aqui já são fotos de como já está acontecendo a reforma, dá para ver pela cobertura, né, lá em Santos, que é o que o professor falou, a armazenagem mais eficiente. Você está dobrando a capacidade de armazéns, né? Você está criando uma infraestrutura perfeita para isso, e que pode usar a ferrovia também, caminhão e ferrovia. Aparece aqui, olha lá, o braço que vai carregar os navios. Essa vai ser a estrutura. Então a chuva, porque é a granel, né, gente? Então vai lá, todo mundo sabe, né? Bom, o ambiente é mais de vocês do que meu. Mas para nós, em Santos, olha o que vai viabilizar essa questão. Ajuda muito no desenvolvimento. E o sistema aqui, como eu falei, esse vermelho, é que o trem vem em movimento, né? Ele abre nas comportas e aquilo vai... É 1 minuto, mas vamos poder fazer 8 vagões no mesmo movimento. Uma super moega embaixo. 8 ou 4, agora eu tenho dúvida. Mas vai ser feito em movimento. E aqui vem alguns... Aqui o outro terminal, 2 milhões de toneladas, 2.000 toneladas hora para carregar, melhor dizendo. Desculpa. A questão da ferrovia e do investimento está sendo feito na malha da ALL. A gente vai ver isso no outro slide. Eu trouxe para ficar depois nos arquivos do seminário para vocês. Aquelas coisas que eu falei de pontes sendo reforçadas, ampliadas, revisados malhas, trocados dormentes, trilhos, malha de bitola mista, 1 metro e 1,60 m, 1,60 m e de 1 metro, que aí passa os 2 sistemas de trem, do sul e do norte, das duas entradas de Santos. Esse é o terminal de Tirapina, se não me engano, é algo fantástico, um dos mais modernos do mundo. Aqui o de Barretos, tudo integrado, a ferrovia, como tem hidrovia, como tem a dutovia. É a mesma lógica que o André mostrou.
Essa é a capacidade que se tem da criação da intermodalidade. Pradópolis, aí vem na região toda, Fernandópolis, né? Itirapina, que esse é o mais moderno, né? E tudo isso vai trazendo o sistema de carregamento automático, descarga, carregamento automático, descarga, a pera, o silo, isso aí, Itirapina. Funciona de uma maneira limpa, rápida e eficiente. Isso é desenvolvimento. Então, são essas as oportunidades de aumentar a produtividade na ferrovia, que é o projeto da Rumo, reduzir o tempo de movimentação para os navios, e trazer mais a commodity, como elevar o negócio. É mais para banco, mas o fato é a inteligência aplicada num projeto de logística do agronegócio brasileiro, em especial do açúcar. A do álcool está na mão da Lugum, né, que faz parte. Aí a LL, eles pediram para mostrar a vocês isso aqui. Então tem um corredor, São Paulo-Santos, que é esse projeto da Rumo, que eu acabei de falar, mas está agregado naturalmente a outras empresas. É a malha mais importante do Brasil, né? 18% de ferrovia no Brasil está no estado de São Paulo. O volume de exportação de Santos, aí é açúcar, tá? Olha como começa a ter um significado, mas isso é para ir a 8 milhões, 11 no futuro próximo. Onde estão acontecendo e o porquê dos atrasos, né? Lembram que eu falei de FUNAI, de Índio, IFAM, e tem os projetos privados também. E é uma operação de 3 partes, 3 ferrovias ali embaixo. Que o projeto do governo agora é criar o estado de São Paulo numa única malha. Eles querem pedir de volta, estão pedindo, para o Planalto Paulista, a Baixada Santista e toda a estrutura ficar com um único novo operador e realizar as obras do Ferroanel de São Paulo. Então nós teríamos um gestor novo para essa travessia e subida e descida a Santos ou São Paulo e vice-versa. Tudo que passa por São Paulo, que é o centro nervoso de qualquer negócio aqui no Brasil. Aí vem também o outro sistema, que significa, né, os investimentos, locomotivas, vagões, pátios, né? Aí vem de baixo, aí o projeto de Barretos. Se trabalha, vocês devem ter visto nessa safra a gente roubando soja, né, também, em alguns lugares. Mas o índice de roubo é muito pequeno no sistema ferroviário. E a ideia é isso, é contrato de longo prazo, você tem práticas de preço melhores e mais adequadas ao rodoviário quando comparado na mesma base. Depende muito de vários outros fatores, como escala, armazenagem, capacidade de transitar, de produtividade, se tem equipamento, se não tem equipamento. Tem uma potencialidade de crescimento bastante significativa. Então, o que era em 2011, 2013, qual é a lógica, né? Que você vem e volta com combustível da Replan, certo, André? É uma ideia de voltar com alguma coisa e fazer o circuito também acontecendo, de carga e descarga. O volume vem aumentando, esses são os principais clientes desse segmento daqui, que estamos discutindo, né? Há um histórico de crescimento, mas ainda é muito longe do ideal. Ainda há um espaço para crescer bastante significativo, mas tem várias interferências como aquela que eu mostrei a vocês. Aqui os volumes potenciais por espaço, né, metragem cúbica, metros cúbicos, potenciais e reais que podem estar por vir, demonstrando claramente que o setor cresce. E está acabando, são alguns outros projetos, um pool de Paulínia, a parte de combustíveis, como a gente viu aí o desenho da Lugum, terminais. É uma das frotas mais antigas que a gente tem de combustível, porque era um monopólio da ferrovia o combustível, né? Isso foi desfeito depois da concessão. O que também não prejudicou, né, na época o negócio, mas de fato a malha nossa tem inseguranças e precisa ser modernizada para transportar produto perigoso, e as regras são muito sérias e tem que ser muito bem respeitadas. Nós estamos aí à disposição de vocês. Quiserem entrar em contato com a gente, falar e discutir mais sobre o setor ferroviário, eu fico à disposição de vocês. Obrigado pela
terapia em grupo que vocês fizeram comigo. Obrigado. Docente de logística de algumas instituições de ensino aqui de Ribeirão Preto, inclusive da FAAP de Ribeirão Preto, coordenei alguns cursos aqui na região de Marília também. Minha pergunta é simples, depois de ouvir tudo isso aí, parabéns a todos. De 0 a 10, que nota que vocês dão em termos de crédito a essa nova empreitada que o Bernardo Figueiredo resolveu acatar e assumir junto com o governo federal em relação a todo esse plano nacional de crescimento da logística? De 0 a 10, qual que é o sentimento que vocês têm? 4. Depois que tira a média aqui. 4. 4. Tá ouvindo? Tá. Não, tá, desculpa. Por quê? Como é teu nome? Desculpa. Jair. Jair, professor Jair. O conceito é muito bom. Né? A ideia de voltar a termos planejamento é muito bom. O Bernardo tem um grande desafio. Não é fácil. Mas eu vejo algumas dificuldades para ele, independente da postura que tenha diante da presidente Dilma, que é um modelo descentralizado no setor de transporte. E o professor Cacheta colocou muito bem quando disse que a EPL é empresa de planejamento e logística. Eu não vi nada de logística até agora. Efetivamente não. Nós sabíamos esse estresse de armazenagem desta safra. O governo brasileiro já sabe disso há muito tempo. O produtor rural sabe disso. Eu sou, inclusive, produtor rural de soja e algodão em Lucas do Rio Verde. Eu tenho a minha armazenagem. É um desafio enorme. Não é de imediato que vai resolver o problema. Isso é só, para mim, a partir de 2020. Mas é um bom objetivo, termos uma empresa de planejamento. O que eu vejo é uma falta de transparência com relação ao que se está estudando e fazendo. Uma coisa é o PIO, que é um plano de governo. Outra coisa é um planejamento de Estado, onde já tem mais de um ano em que eu não vi efetivamente o que os 140 funcionários estão de fato realizando de forma transparente, que é o que as vozes das ruas estão falando. Então, eu sou um crítico nesse sentido. A ideia é boa, mas a capacidade de gestão do governo, do Estado brasileiro, ela é dúbia, do meu ponto de vista. Eu vejo uma necessidade de capacitação das pessoas, até das agências reguladoras. São muitos jovens que mudam fácil do emprego público, porque não recebem por parte do governo estudar como o professor aplica na vida dele. Eu vejo as pessoas jovens com o intuito de resolver, mas não são preparados efetivamente para isso. Então, um grande problema nosso em transporte está na capacitação de reguladores e de entendedores do processo transporte, logística. E a descentralização de comandos me incomoda muito. Então, por exemplo, são 3 agências reguladoras, mas o transporte de pessoas está no Ministério das Cidades. Para mobilidade urbana. Para carga, é na agência terrestre. No aeroviário, se fala muito mais de pessoas do que de carga. A Infraero é o que é. E eu lhe diria, o senhor seria sócio da rede ferroviária há 15 anos atrás? Hoje, nós temos que ser sócio, quer dizer, as empresas têm que ser sócios da Infraero. Né? É uma tentativa, mas ninguém seria da rede ferroviária federal. Aí nós temos, na ferrovia nós temos DENIT, que parece que vai virar só rodoviário, porque de fato que está em greve há 2 meses. Já tem 750 milhões sem pagar aos empreiteiros de rodovia, como o André colocou. Nós temos a Valec, preciso falar da Valec, que foi feita para construir ferrovia e não comprou trilho, e que não fez pátio. Quer dizer, como é que você constrói uma ferrovia de Palmas, em Tocantins, a Anápolis, perto de Brasília, e não faz 7 pátios intermodais? Quer dizer, o trem passa e me carrega como? Quer dizer, isso é inteligência de uma empresa? Foi nisso que nós investimos? Essa é a empresa que vai contratar o frete, comprar e vender o frete depois? Quer
dizer, eu sou crítico por causa disso. Então, além disso, você tem ANTAC, ANAC, ANTT. Você tem Infraero, você tem Valec, você tem DENIT, você tem Companhia Docas, né, e tem a CADOMAR. Sabe o que significa CADOMAR? É a parte de navegação de rios, que está no Maranhão. É a parte aquaviária. Ou seja, estamos com um problema. Né? Eu costumo dizer, Palácio Planalto, estamos com um problema. Então, eu sou hoje, como é a grande briga, industrial e comercial. O que manda na empresa? Centraliza ou descentraliza? Na minha opinião, para ter um sucesso da EPL, teria que ter um comando de um super ministério. Aí eu apoio a ideia do Dr. Gerdau, que propôs isso. Um ministério de transportes de fato. Desculpa eu ter me alongado, mas é que é um tema que eu adoro. Pegou na veia. Aproveitando teu espaço de terapia. Muito obrigado. Você tocou na questão da Valé e dos trilhos. Como é que fica aquilo lá agora? Ela abaixa realmente a capacidade de carga substancialmente essa qualidade de trilho? Então, você está se referindo àquela matéria que os trilhos estão... Isso, ali são correções da construção propriamente dito. Né? É o fato de até mesmo no transporte e da qualidade. Porque na China você tem a China verdadeira e tem a China copiada. Né? Parte desse trilho veio da China copiada. Tipo Paraguai, coisa do Paraguai. Né? Não querendo... Eu deveria dizer da Argentina, que é pior, né? Que é bem pior. Mas o fato tem que se revisar. Né? E o fato pior para mim é o modelo de compra. Parece que agora resolveram. Mas planejar uma ferrovia e não imaginar a compra bem sucedida, é por isso que eu entendo que a parceria público-privada é mais eficiente. Esse modelo de concessões, eu até questionei, por exemplo, segunda-feira o ministro Mantega, num evento. Não seria mais adequado para as ferrovias umas PPP em vez de concessão? Por que eu digo isso? Porque você vai partir do zero. É diferente de Galeão e Confins, ou como foi conosco há 16 anos atrás, que herdamos um patrimônio. Né? Rodovia já vai pegar uma com rentabilidade. Ferrovia não, é do zero. Então, a atratividade para o investidor e a segurança tem que ser de médio e longo prazo. E aí 25, 35 anos é pouco. Né? As condições, os condicionantes para se construir são maiores. O que me irritou como brasileiro, meu filho tem 8 anos de idade e joga no Minecraft, que é uma espécie de Lego de computador. Né? Ele próprio, até pelo pai ser um maluco que trabalha nessa área de transporte e logística, viu, pessoal? Mas eu gosto, ele diz, papai, olha aqui, esse sistema de esse sistema de carregamento do açúcar que o senhor mostrou, até meu filho sabe que tem que ter um terminal de carregamento. Um moleque de 8 anos de idade. Eu levei ele para viajar de trem, no metrô, eu disse, filho, isso aqui é uma estação de carregamento. Como é que você entra no metrô se não tiver um lugar desse? Então, ele sabe que tem que ter. E ele, quando constrói, ele construiu primeiro os trilhos. Né? Quer dizer, ele não bota pedra, brita e essa coisa dormente, mas ele sabe que tem que ter trilho, porque senão o trem não anda. Então, essas coisas que me irritam. E aí eu tenho medo do planejar. Quer dizer, eu sei lá se aquilo está num negócio tão fechado, que eu gostaria que tivesse uma espécie de conselho técnico. Existe o CONIT. CONIT é Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte. Era como se fosse é como se fosse o CONFAS, é o Conselho de Secretários da Fazenda, certo? É como se fosse o outro Conselho de Transportes. Só que eles não se reúnem, foi criado em abril de 2001 pelo Fernando Henrique, e revisado pelo Lula, e agora foi revisado mais recentemente pela Dilma. Ótimo, incluíram 6 agentes privados para participar de uma reunião que deveria ocorrer com frequência, com 6 ministros de transporte. Quantas ocorreram até hoje? Nenhuma. E quem coordena o trabalho? Um amigo do professor lá atrás, Bernardo Figueiredo. Ele é o coordenador. Então, se os agentes políticos não se reúnem, como é que nós, que estamos do lado de cá, vamos saber a coisa com transparência? Aí eu lhe pergunto, está lá na China agora, né? Foram para Londres, Nova York,
Singapura, Dubai e estão na China agora. Londres e Nova York tinham 42 funcionários públicos brasileiros lá. Inclusive os ministros. Por que não se reúnem em Brasília, que é mais fácil? Isso me incomoda como brasileiro. Então eu tenho medo da questão da gestão pública. Por isso sou partidário da PPP. O André, quer fazer algum comentário, André, sobre as duas perguntas aí? Alô, só para... o comentário que eu ia fazer, ele deu nota 4, né? Eu daria 5. Ainda acho que não vi planejamento por enquanto. Na verdade, é o que o país precisa em face dos problemas de infraestrutura. Muito planejamento. A gente não tem estrada, não tem ferrovia, não tem sistema dutoviário e hidroviário também. Então, eu acho que precisa ter muito planejamento e mais investimento do governo. Apesar dos problemas, eu acho que o que está previsto de investimento do governo é muito pouco. A maior dificuldade são os investimentos pesados, né? Porque infraestrutura, o investimento é pesado, o retorno do investimento é muito baixo, né? Geralmente com um prazo muito maior para recuperar o investimento, e o vulto dos investimentos é muito grande, e realmente precisa ter atuação forte do governo. A iniciativa privada no Brasil não aguenta tanto investimento. Então, tem que ter muito planejamento para auxiliar as áreas do governo que estão preocupadas com isso. O Brasil chegou a um ponto que é o segundo maior produtor industrial do mundo, né? Depois dos Estados Unidos só, né? Se considerar que a Europa, se for a Europa só um país só, aí seria o terceiro, mas considerando ser o segundo maior produtor industrial, e não tem infraestrutura para escoar a produção para exportação, e mal tem para o mercado interno. O próprio país foi construído de uma forma que os pontos de demanda ficam no litoral e a produção no interior, e não tem. É um país continental sem infraestrutura. Então, eu acho que, por enquanto, não vi planejamento ainda, mas eu acho que a tendência é que realmente isso seja melhor no futuro. PDCA, né? Antes do tem o executar, tem o planejar, né? Antes de executar, tem o planejar, né? Então, eu queria só aproveitar o clima de terapia de grupo aqui, né? E compartilhar também um pouco de, quem sabe, algo já vivenciado aí. Primeiro, talvez os não tão jovens devem se lembrar, nós tivemos no país uma autarquia ligada ao Ministério dos Transportes, que era o GEIPOT, né? Ficou a sigla, mas o significado era justamente Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, e que acabou sendo uma das estatais extinta, se eu não me engano, acho que no próprio... Foi no Collor mesmo, né? Foi no Collor. Muito bem. Por sinal, né, eu conhecia muitas pessoas do GEIPOT, pessoas sérias, né, qualificadas, tal. Na sequência, e com um certo atraso, houve a criação das agências de transporte, né? Inclusive, detalhe, né, plural, né, como o próprio Rodrigo já mencionou. Ninguém conheceu a Agência Nacional de Transporte, né? Então, nós temos a NTT, né, Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Nós temos a ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, né? Temos a Secretaria dos Portos e por aí vai. Bom, mas tudo isso para dizer o quê? Que boa parte dos servidores do então GEIPOT, Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, foi deslocada para a NTT e para a ANTAC. Tá? Então, foram redistribuídos, né? E agora, recentemente, as agências, né, seguindo as regras aí, contrataram, via concurso, né, uma série de servidores, né, que ocuparam as suas funções, e esses técnicos do GEIPOT, né, estão sendo convidados a deixar as instituições que os acolheram, né,
seja NTT, seja ANTAC. E daí, né, para chegar no ponto, boa parte desses técnicos passam a ocupar cadeiras na EPL, né, que é a empresa, né, de planejamento e logística, que tem na sua presidência o técnico também muito bem qualificado, que é o Bernardo Figueiredo, inclusive, né, e ex-chefe do Rodrigo também, né, Rodrigo? Mas Eu sou o sucessor dele. o Bernardo, muito qualificado. E daí, o Bernardo, inclusive, ele chegou a ser diretor-geral da NTT, né, Agência Nacional de Transporte Terrestre. E daí, né, política, alguns devem ter acompanhado, quando foi proposta a renovação do nome do Bernardo para a NTT, ele teria que ser sabatinado, né, acho que no Senado, né? Foi na comissão. Na comissão específica do Senado. E daí já havia, não me lembro qual era o problema da ocasião, mas um embate com o governo, e ele acabou sendo reprovado. Né? Assim, não foi aprovado, não que foi reprovado, não foi aprovado para a sua recondução na Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, de uma certa forma, ele acabou ganhando de brinde, né, a presidência da EPL, e de novo, né, é um profissional muito bem qualificado. Mas tudo isso para ilustrar que, olha, sou um país aí, né, que muita gente, né, acredita, deposita muita esperança, investe e tal. E o planejamento, né, de algo tão importante, né, como a nossa logística, como o transporte, como a armazenagem, o que seja, é tratado com um grau de amadorismo muito elevado. Né? Então, hoje, fica muito mais claro, evidente, que sim, a atividade de planejamento, a atividade de gestão são fundamentais. Agora, não são atividades de um único governo. Então, tudo bem, Lula ficou 8, Dilma, quem sabe, fique também 8, mas não existe comprometimento, né? Vamos chamar aí, com uma agenda mínima de governo para as coisas acontecerem. Então, eu não tenho dúvidas, inclusive em função, né, de atividades mais recentes aí, que para bons projetos não faltam recursos. Não é verdade? Né? Para bons projetos não faltam recursos. Então, eu tenho dúvida se o principal gargalo da logística, e vamos colocar a agroindustrial brasileira, diga respeito à falta de projeto. Eu acho que a gente tem muitos projetos, e muitos bons projetos, inclusive, né, conduzidos por muitas das instituições aí já mencionadas pelo Rodrigo. Então, o Ministério da Agricultura tem alguma proposta para a logística agroindustrial brasileira? Tem. Né? Ministério das Cidades? Tem. Ministério dos Transportes? Tem. E por aí vai. Né? Agora, você se limitar a eleger o que seja como bandeira, né, de um partido que está no poder, isso é muito pobre, é muito pequeno para um país como o nosso. Tá? Então, um país como o nosso tem que pensar de forma estratégica, tem que pensar a longo prazo, independente do partido que esteja no poder. Né? E isso não é um exercício fácil. Né? Então, eu queria só terminar com duas outras ilustrações. Né? Nós fizemos um trabalho recente, simplérrimo, para levantar os projetos de logística que vêm fazendo parte dos planos plurianuais brasileiros. Esses PPAs, inclusive, né, desenvolvidos pelas secretarias de assuntos estratégicos, né, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, né, ao nível governo federal. Isso desde o governo Collor. Né? Os projetos de logística desses PPAs, desde o governo Collor, são basicamente os mesmos. São basicamente os mesmos. Ferrovia Norte-Sul, ferrovia de integração. Então, é tudo a mesma coisa. E por que não aconteceu? Porque faltou recurso? Não é porque faltou recurso. Segundo exemplo, né? Rodrigo falou que nós não temos futebol. Né? Eu sou um aficionado por futebol e tal.
Fiquei muito contente, né, como muitos aqui, quando foi anunciado que o Brasil ia sediar a Copa, né? Mas, por outro lado, eu falei assim, viu, mas tem que construir todos esses estádios aí, o país não vai conseguir, não tem condição. Surpreendentemente, né, a gente viu esse ano, Copa das Confederações, ano que vem a própria Copa, todos os estádios vão estar prontos. Gastou um monte para isso, mas um país que consegue fazer estádio, será que não consegue? Pelo amor de Deus, fazer mais ferrovia, fazer mais duto, fazer mais hidrovia. Então, tem algo errado nesse quebra-cabeça, né? E a gente precisa agir, né, rapidamente, né, com prudência e tal, mas está errado, né? Não é falta de projeto, né? O Bernardo pegou uma bucha lá na EPL, acho que pegou, né? Mas eu acho que o desafio é fazer as coisas acontecerem. Então, de novo, né, exemplo, no ambiente público, existe uma lei, né, muito bem conhecida, que é a Lei 8666, que é a Lei das Licitações, né, e que talvez precise ser revisada, né, por uma série de outras coisas poderem acontecer, né, com mais eficiência, né. Então, não é um passe de mágica, né, é um trabalho estratégico, de médio e longo prazo, e que tem que ter o compromisso dos nossos governantes, independente do partido aí que esteja no poder. Okay? Posso pegar um gancho? Quem conhece o ministro dos Esportes? Só levanta a mão. É o nome, eu estou falando o nome só. Aldo Rebelo? Esse é esportes. Portos. Não, claro. Portos. Alguém sabe? Tá bom. Transporte. Alguém sabe? É sério, gente? Não brinca comigo, não. O da aviação civil, alguém sabe? Não, vocês estão... Desculpa a expressão. Estão de sacanagem comigo. Hã? Não, esse já saiu. Chamava-se Anderson Adalto. Gente, ó, Moreira Franco, que é do Rio de Janeiro, PMDB, aviação. César Borges, do PR da Bahia, transportes terrestres. E o tá aí, dos portos, não sei não, o nome dele, como é que é? Você mudou já, né? Que era o Pedro. Tá, eu não me lembro o nome dele, mas eu sei que ele é de Sobral, no Ceará. É do PSB. 3 partidos diferentes. A minha explicação está aí. Desculpem a minha franqueza, mas... Posso falar? Você me autoriza? Eu? Acho que tem uma pessoa. Só um minutinho. Eu preciso pegar um trem para ir para o Brasil. Você está na fase de terapia, isso tudo pode. Ontem o pessoal do BNDES também teve a fase de terapia. Mas eles têm dinheiro, eu não tenho. A gente tinha conhecimento que a finalização com sucesso do transporte ferroviário no Porto de Santos dependia muito da gestão dentro do porto. Depois que vocês entregavam para eles. Como é, isso mudou? Está igual? Está ainda emperrando? Como é que... Como todo negócio tem suas implicações, problemas e variáveis que implicam. Quem é que não consegue ter problema no Porto de Santos? Né? Começa por aí. Então, problemas existem. Como eu falei na palestra, a ideia do Bernardo Figueiredo, para mim, é muito inteligente. É como o professor falou aqui. Assim, ter diferenças é uma coisa, o respeito é outra. Ele tem um desafio enorme, não é fácil. E não é fácil reunir, porque a visão, para mim, ainda é dos anos 70. É do governo militar. Foi quando se construiu a Ferrovia do Aço, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Galeão, o que mais? Foi daquela época. Mas, voltando à sua pergunta, o Bernardo foi inteligente quando ele pegou aqui, depois, se quiserem, vai ser distribuído, você distribui para mim depois, ele quer juntar o Planalto Paulista, tudo de São Paulo, numa única operadora. Ali está certo. Ele fez um movimento bom. Tem uma ideia boa. Mas quem barrou? O Tesouro Nacional, a Casa Civil. Porque tem 2 empresas que pagaram por isso. Então tinha que ter um acerto de conta. Então essa briga política está há muito tempo. Mas o Bernardo quer reunir todo o estado de São Paulo, o miolo de São Paulo com o Santos, e deixar num único operador. Acho muito inteligente isso. Mas a burocracia e a sistemática para se resolver o problema é tão grande que anda emperrado.
Então, eu diria a mesma coisa para te responder a pergunta em Santos. São tantas as variáveis que, se não tiver um órgão de planejamento e assertividade, de comando de decisão, você não vai conseguir resolver o problema. O fato é, o governo está engessando muito até os investidores no retorno do investimento. Onde já se viu isso? Isso aqui não é governo comunista? Então, fica complicado. Te ajudei? A manter o mesmo problema, né? Claro. Mas o processo devolve a linha. Se houver atividade comercial o fim determinado, aquilo tem que ser mantido. E alguém entra em operação. Se não tiver, tem que ser removido. Porque não adianta. É um prejuízo aquilo parado e vai ser roubado. Né? Esses quase 4.500 quilômetros que tem aí, se não tirar e utilizar em outro espaço, não vai adiantar. Tem uma cidade chamada Macau aqui no Brasil, que é lá no Rio Grande do Norte, se vê para transportar sal do Rio Grande do Norte para Recife. Não tem mais como, é de navio. Nem a rede fazia, e estava na concessão. O governo sabia disso. Esse trechinho aqui no alto, quando vocês pegaram. Esse aqui, bem na ponta do mapa. Não tem nada lá, gente. Eu conheço, não tem nada, já não tinha. Então, essas situações, eu te garanto que a NTT está fazendo um trabalho muito melhor do ponto de vista de tentar criar as linhas possíveis. São Paulo está dando um exemplo, São Paulo e Minas e Rio Grande do Sul vão dar um exemplo de trens regionais, retorno de trens regionais. Mas é um processo lento, demorado. Tá? Eu vejo a Transnordestina entre 2015 vai estar em operação, tá? Bem. Esse trecho de Lucas do Rio Verde, que depois vai até Vilhena e que vem a Uruaçu, que é no Tocantins, e vem a Corinto, aqui em Minas Gerais, e vai a Vitória. Muito bom. O da Fiol, na Bahia, é específico para minério, e depois vai a Barreiras, pegar a soja lá daquele ponto, e depois faz um desvio pela serra e vai a Ferrovia Norte-Sul. Sou apaixonado para chegar à ferrovia no sul do Brasil, no Porto de Rio Grande. O sul tem uma potencialidade enorme lá para baixo. E modernizar as linhas. Eu acho que o grande detalhe, aproveitando a onda das ruas, os serviços precisam melhorar. A qualidade do serviço precisa melhorar. Os americanos agora estão fazendo isso. Da crise de 2008 até agora, eles pararam com 14% do material rodante deles, que é 10 vezes maior do que a nossa. E aí eles se conscientizaram, uma malha de 280 mil quilômetros, imagine você. Eles estão recuperando. Lá existem short lines, com essas linhas menores que abastecem os troncos principais. E eles agora estão modernizando a linha que é do século passado, assim como a nossa. Estão renovando essa capacidade para reativar a indústria com novos equipamentos, porque as máquinas, aquelas modernas, não cabem nesse trilho que a gente tem aqui. Então, estão modernizando o sistema para poder aplicar. Então, desses 11 mil quilômetros, eles estão adequados, estão corretos, mas 5 a 6 mil vão ser intensos, de minério e soja, basicamente. Esse de Minas para a Bahia, por exemplo, eu acho perdido, jogar dinheiro fora. Esse primeiro que vai ser agora em outubro, é lá em Belém, Barcarena, melhor, São Luís, a Sailândia, a Vila do Conde, que é próximo a Barcarena, não sei se vai dar certo, porque esse vai ser um termômetro. Mas no Paraná pode ter outra linha para baixo, e virão mais outros projetos. Já está vindo o Pio 2, né? Porque o Bernardo é muito correto nisso quando ele diz que a gente tem que ter projetos em prateleira, que era o que o J-Pot tinha, projetos. Né? O importante é que o empresário saiba qual é o caminho de ampliação dessa malha toda. De tudo, aeroportos, ferrovias, rodovias. Cadê a aviação regional? Já tem um ano e nada. Nós esperamos um ano para Galeão e Confins. Agora eu vou a Brasília, eu vou a Guarulhos, eu vou a Campinas. É obra para tudo quanto é lado. Se fosse do governo, estaria daquele jeito? Não. E, professor, os estádios só estão prontos porque o brasileiro adora futebol. Né? E o dinheiro do BNDES. Porque no resto, a gente sabe que não ia estar pronto. Para chegar nos estádios é um pouco confusão. O Brasília é uma exceção. Né? Mas, enfim, é como o senhor falou. Temos que fazer algo. Essa é a geração. Vou fazer uma observação política, vai. Desde 1988,
que quando a gente fez a Constituinte, nessa próxima eleição, o índice de jovens, a faixa de corte de idade é 44 anos, pessoal. Vamos ter mais eleitores, eram 80 milhões, agora vão ser 136, dobrou. 136, dobrou. Que vamos ter mais eleitores com até 44 anos do que o contrário. Entenderam o que eu quis dizer? Desde 88 não se tinha tantos jovens voltando, que fomos nós que fizemos a mudança, a geração para trás, que veio a Constituinte. Uma porcaria, mas veio. Né? E agora nós vamos ter na eleição que vem essa idade de corte, de 44. Eu já passei, mas estou na base de baixo, para mudar. Então nós temos uma chance de mudar. Né? E é isso que eu espero. Mudanças dentro de uma lógica de saber planejar. É o Estado brasileiro, não é um partido, não é um governo. O que o Bernardo está querendo deixar, ou continuar o trabalho, e são projetos de Estado brasileiro. Gente, eu juro que eu preciso pegar um trem, que é um tal do avião, para Brasília. E eu tenho que procurar o Chiquinho nos aeroportos. Vocês sabem quem é o Chiquinho? É o check-in, gente. É o tal do check-in. Eu aprendi isso num seminário de aviação. O Chiquinho sabe tudo. É o tal do check-in. Professor, é muito bom ver a logística inserida na nova FenaSucro, né? É importante porque as questões de infraestrutura e movimentação de carga é muito importante na visão de economia, na geração de escala, na praticidade ou na geração de oportunidades que o sistema sucro-alcooleiro necessita. Dentro desse aspecto de competitividade mundial, nós precisamos ter uma logística mais eficiente. E o agronegócio, através do açúcar e do álcool, tem vindo com uma força muito grande, inclusive para nós, o setor ferroviário, com projetos muito fortes, muito impactantes, que na sua cadeia logística precisam de reforço, e é muito bom estar divulgando, conversando e falando sobre a logística no setor. Ok. Nós entendemos que a FenaSucro, né, é uma feira de negócios aí já muito bem consolidada, teve a visão de entender que logística como um todo, né, transporte e armazenagem em particular, acabam sendo atividades por demais importantes para esse segmento sucroenergético, e nesse sentido procurou a Exalc, né, e em particular o Grupo Exalc-Log, o PSEG, para que nós pudéssemos compartilhar aí dessa organização do seminário sobre transporte e logística que está ocorrendo aqui no Centro Empresarial Zanini. Então isso está sendo muito importante. Nós percebemos hoje no primeiro dia, né, uma acolhida muito importante por parte do público presente, e que acabou reconfirmando, né, essa visão, esse entendimento de que as oportunidades em prol aí de uma maior eficiência, de uma maior racionalização de procedimentos na logística do segmento sucroenergético é algo muito evidente, é algo muito bem-vindo para as empresas que têm atuado, né, de maneira diferenciada nesse ambiente. Então, nesse sentido, sim, né, é uma rubrica, né, de despesa cada vez mais expressiva, né, dentro desse ambiente de negócios, e as práticas voltadas, né, para melhorias, seja no longo, seja no médio, seja no curto prazo, são importantes para serem discutidas, para serem revisadas, e a CEISE acabou tendo aí, acho que, essa visão importante de trazer esse tipo de discussão justamente num ambiente em que os principais agentes tomadores de decisão têm acesso e com certeza vão fazer aí por demais para que as ações necessárias efetivamente sejam implementadas.